Pronto? 100%. Que bom. Então, um estudozinho rápido pra gente sobre, sobre as 10 virgens. Já que a gente tá nesses dias de Onterua, né, que é a festa das trombetas, que começa amanhã. Infelizmente, muitas pessoas, né, criticam tanto o cristianismo e hoje também celebrando uma festividade inventada, né, na Babilônia, que é a festa de Rosh Hashanah, né, que em si a festa, o dia de Rosh Hashanah não tem nada a ver com isso, né? É porque Rosh Hashanah é o início dos meses, começando com a Vive. Né? Mas, infelizmente, né, o movimento da Techuvá deixa muito a desejar nesses quesitos, né? Quando se trata de questionar as doutrinas, né, e a postura do judaísmo e abrir mão, porque nós somos judeus e não, como que os judeus não podem ser questionados, porque eles são, como se diz, povo escolhido. Né? Então, nesses dias de Yom Teruah, né, que é justamente um dia em que se toca o shofar, um dia que, segundo a Bíblia, é o dia que o rei ele vai ser coroado, e também tem a ver, creio eu, com o que Paulo fala, né, que quando o Messias vier vai haver um soar de trombetas, onde justamente pessoas serão ressuscitadas e pessoas serão transformadas. Né? Então, nesse contexto de trombeta, de chamado, de estar preparados, tem uma passagem, né, que Yeshua fala em Mateus capítulo 25. Deixa eu aqui me organizar, porque eu sem mouse não sou nada. Entendeu? Deixa eu só aqui achar o. Então, em Mateus capítulo 25, no versículo 1, Mateus 25, verso 1, até o verso de número 6, Yeshua vai justamente contar uma parábola, lógico, relacionando com o seu retorno, dizendo o seguinte no versículo 1. Aí vocês acharem também. Mateus 25, versículo 1, que diz que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diz o verso 6 que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, aqui Yeshua contando essa parábola dessas 10 virgens, ele usa justamente uma metáfora para falar justamente de uma preparação, e aqui se menciona 10, né, um conjunto das 10 tribos do norte, 5, pelo que vamos ver aqui, são o que entra, né, na núpcia, no casamento com Yeshua, e 5, infelizmente, vão passar por um período justamente de 10 dias, né, como disse em Apocalipse, na igreja de Esmina, por um período de tribulação. Então, a palavra que se usa aqui para grito, em grego, é a palavra, não sei se eu vou pronunciar certo, kraugei, que significa um grito. Né? Então, aqui o Messias ele está dizendo justamente, fazendo referência a um futuro dia de Yom Teruah, né? Ou dia das trombetas, como a gente queira falar. Por quê? Porque essa mesma passagem ela vai aparecer em Lucas capítulo 1, no versículo 42, onde está escrito o seguinte: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E em Atos capítulo 23, versículo 9, e aqui, voltando aqui a Lucas 1, 42, diz que exclamou com grande voz. E em Atos 23, 9, diz que originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nem o mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Então são versículos em textos que falam de um clamor, né, de um grito, como no caso aqui de Maria, quando diz que ela era bendita entre as mulheres. Então a gente voltando a Mateus capítulo 25, no versículo 6, disse: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então,
creio eu que isso possa ser uma referência a essa festividade bíblica, né, essa festividade que se encontra na Torá, que é a festa de Yom Teruah, e isso possa ser o que Jesus esteja fazendo referência aqui nessa parábola. Porém, dando sequência aqui a leitura de Mateus 25, no verso 7 ao 9 disse: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, aqui, sempre nessa passagem aqui, o que se mais faz referência aqui é sobre o azeite e sobre lâmpada. E o azeite na Bíblia, segundo os provérbios, né, especificamente, diz que o azeite, o azeitona, é um desejo que a pessoa tem de obedecer à Torá, porém devido ao quê? Devido à tribulação. Porque o azeite, para a gente se extrair, por exemplo, o azeite, né, que era usado na menorá, o que é que se fazia com a azeitona? Tem que espremer, triturar ela. Então era esse trituramento da azeitona é um tipo de tribulação. Ou seja, a gente só vai produzir uma luz, a luz realmente que Yeshua disse que nós seríamos, através de uma tribulação, através de uma perseguição, né, através, como se diz assim, de uma guerra. Né, já que muitas pessoas estão assim, se preparando já para correrem, para fugirem para os seus refúgios, né, que eu não sou contra, porém isso não vai ser de muito a favor com o que disse a Bíblia, que nós teríamos que ser luz entre as trevas. Né? Ser luz onde está tudo na calmaria é muito fácil. Né? O difícil é a gente ser luz justamente no meio da perseguição, assim como foi o povo de Israel ao longo da história. Então, no versículo 10, aqui de Mateus 25, disse o seguinte: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui nessa parábola se menciona 5 palavras importantes, né, que Yeshua enfatiza muito. E se a gente não tiver uma definição bíblica dessas palavras, ou seja, o significado da parábola vai passar assim como a noite. Porque é uma passagem bonita das 5 virgens, das 5 entraram, 5 não entraram, se arrependam, vocês vão entrarem, né, temos que estar com a lâmpada, etc. Então aqui se menciona prudentes, que são pessoas sábias, insensatas, lâmpada, luz e azeite. Ok? E no texto bíblico, né, em todo o Antigo Testamento, a gente tem que entender que todas essas 5 palavras que Yeshua fala aqui, elas são relacionadas justamente com algo do Antigo Testamento e especificamente com a própria Bíblia. Por quê? Porque a luz, na referência de luz aqui nessa parábola, luz significa uma aceitação. Ou seja, luz é uma aceitação, né, que você aceita ou está no escuro ou não está, ok? Então, quando a gente começar aqui a definir justamente esse término, a gente vai conseguir entender o porquê é importante a gente aplicar justamente o contexto dessa parábola das 10 virgens a esses dias que estamos vivendo, que é justamente um período assim difícil, né, para todo mundo, onde existe muito alarde, incluso no povo judeu hoje em dia, porque hoje, nesse Shabat, até o final do ano, não existe mais primeiro-ministro em Israel. Ninguém manda em nada ali. O povo de Israel está à deriva, assim, sem uma cabeça hoje. Por quê? Porque houve aquele empate, né, entre os ministros, né, o candidato e o atual. Então, nenhum dos dois pode exercer autoridade hoje. Então, existe muita especulação no judaísmo que está relacionado com a profecia de um rabino chamado Kaduri, né, que se falou que haveria um tempo, nesse nosso período, em que Israel estaria assim como que sem um pastor, né, sem uma liderança, e muitas pessoas, inclusive judaísmos, estão esperando o Messias, né, a partir desses dias. Ok? Então aqui se menciona primeiramente prudente. E o que é uma pessoa prudente pela Bíblia? Uma pessoa que ouve e uma pessoa que obedece. Ou seja, um prudente é uma pessoa que obedece aquilo que lhe é ordenado. E em Provérbios não, perdão, no Salmos capítulo 19, no versículo 7, diz o seguinte:
a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então aqui dá a definição que o sábio é aquele que vai permitir que a lei de Deus, ou seja, que a Torá e o testemunho do Eterno seja justamente o que trabalhe na vida dessa pessoa. Então, o Messias e Yeshua, ele está utilizando aqui esses términos, né, justamente aplicando a pessoas, né, dizendo que nós temos que ser prudentes. Existiam 5 virgens prudentes. E lembrando que todas as virgens eram parte da noiva. Ou seja, todas as virgens eram parte do povo de Israel. Ou seja, faziam parte das 10 tribos do norte. Então, em Mateus capítulo 7, no verso 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqui também se menciona um homem prudente, né? Ou seja, uma pessoa sábia. E os sábios são aquelas pessoas que têm um fundamento, ou seja, que têm a palavra de Deus como fundamento da vida. Os insensatos, né, as pessoas insensatas, no caso aqui as 5 virgens, são pessoas que vivem na desobediência. Os nestos são pessoas que desprezam a lei de Deus, são pessoas que dizem, inclusive, que Deus não existe, ok? E essas pessoas insensatas, elas estão em desconexão com a lei de Moisés. E em Provérbios, né, um estudo pequeno, porém um estudo assim que para mim, embora já tenha gravado vários estudos assim relacionando esse tema, não tinha assim me atentado a esses detalhes, né, dessa parábola com respeito a esses términos, né? E em Provérbios capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, que uma pessoa louca, uma pessoa que não tem temor de Deus, é uma pessoa que não recebe os mandamentos de Deus. E tristemente, se você perguntar a esses milhares de milhões de cristãos em volta do mundo, se eles temem a Deus, todos em uma só voz vão dizer que sim. Porém, segundo aqui a Bíblia, uma pessoa que tem um temor de Deus é uma pessoa que obedece a Deus. Até porque um servo não pode ficar questionando o Senhor. Por quê? E por que eu tenho que fazer isso? E por que eu não posso mais comer porco? E por que eu tenho que celebrar certos dias? E por que eu não posso trabalhar no sábado? Ou seja, um servo não questiona. O servo não pergunta por quê. É mesmo no quartel. Imagina um soldado perguntando ao comandante por que ele tem que ir à guerra, por que ele tem que estar ali limpando o mato. Ele não tem que perguntar, ele tem que fazer porque ele é um subordinado, ele não tem autoridade de nada, ele está sob a autoridade de alguém. E no mesmo livro de Provérbios, capítulo 10, no versículo 8 disse que o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Então, Yeshua está dizendo exatamente o mesmo, né, com referência às 5 virgens que são insensatas, dizendo que elas não obedeceram. Ou seja, elas tinham a Bíblia na mão, tinham a Torá, lembrando que Yeshua não está falando assim para gentios. Né? A parábola das virgens inclui justamente uma totalidade do povo. Ou seja, é o que a gente vê hoje. Né? Milhões de pessoas no mundo dizem que estão no Techuvá, estão com a Torá na mão, porém não têm a lâmpada. Ou seja, não tem um desejo de obedecer realmente o que diz a Escritura. Né? Aquilo até que você comentava, naquele teu status sobre, não sei se foi no status, foi você conversando comigo, de pedir uma ajuda a uma pessoa, né? E mencionou justamente a lei do dízimo, onde é até cômico a gente ver que no cristianismo toda a lei foi abolida, mas o dízimo segue vigente. Já no judaísmo messiânico, toda a lei segue sendo válida, menos o dízimo. Ou seja, é uma coisa assim cômica que a gente não consegue entender. Como é que toda lei é válida menos o dízimo? E não é que quando a gente fala de dízimo, é que a gente que fala assim fazemos isso querendo dinheiro de ninguém. O dízimo pode ser dado a um necessitado. Você pode justamente, a gente pode fazer sei lá, um monte de cesta básica, um monte de marmita, isso é distribuir nas pessoas. Ajudar alguém com alguma coisa, enfim, isso é distribuir o dízimo. A pessoa tem um direito de escolher a quem ela vai dar o dízimo. Não é obrigado a ter que dar a uma pessoa que faz o estudo ou ter uma congregação. O dízimo é dado justamente hoje, já que nós somos o templo de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Então, se nós somos o templo, o dízimo tem que ser dado no templo. E sem contar, Marlon, que às vezes as pessoas têm uma repulsa em dar dinheiro especificamente, mas quantas famílias não tem, como foi nesse caso aí, uma família precisando pagar conta de luz, conta de água,
e não tinha as condições para pagar. Então, por que não pode ser dado um valor, uma quantia para ajudar alguém? Se especula que não, o dízimo era alimento, ok, mas como você sempre fala, e uma conta de energia, você paga com 1 quilo de arroz? Você vai chegar na empresa de energia, olha, tenho aqui uma cesta básica e eu estou pagando aqui a minha fatura do mês. Obviamente que não, né? O dízimo necessariamente era relacionado ao alimento, mas não significa que não existia dinheiro. Dinheiro sempre existiu na história da humanidade. Como é que a Bíblia fala que Sara ela enfeitava a cabeça, o cabelo dela com dracma de ouro? Ou seja, o ouro naquela época era dinheiro. Gente. Não podia ser dinheiro de papel como hoje, mas existia moeda. Né? Abraão deu de tudo que tinha do despojo a Melquisedeque. Não deu um templo, deu uma pessoa. Ou seja, deu uma pessoa que, segundo ele, era alguém que lhe ajudava em alguma coisa. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão com a Bíblia na mão, com a Torá, porém, em termos de obediência, são pessoas que realmente não têm Deus acima de tudo. Porque uma pessoa que ama a Deus, como disse Yeshua, o primeiro mandamento, acima de todas as coisas, ou seja, o que está assim, abaixo de todas as coisas não é importante. Se eu amo Deus acima de todas as coisas, então eu não vou ter nenhum problema de ajudar uma pessoa. Porque isso foi uma pessoa que quando eu morava em Curitiba, ele me falou o seguinte, tá, quando você tiver assim, você tiver um dia de depressão, assim, muito preocupado com a vida, e você tiver condição de ajudar alguém, comece a ajudar, para você ver se sua depressão não passa. E você, a pessoa, inclusive quando ajuda, Yeshua fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu creio que você sabe muito mais do que eu, Marcos, que a gente ajudando uma pessoa, a gente se sente assim tão feliz, de você ter a consciência de, puxa vida, o pouco que eu tinha, eu ajudei essa pessoa. Esse é justamente a essência para mim da verdadeira Teshuvah. Ou seja, retornar a Deus não é somente dizer que guarda Shabat e que o cristão está errado em guardar o domingo. Isso não é Teshuvah. Teshuvah é justamente voltar ao que Deus disse. E se Deus disse que a palavra é eterna, tudo são eternos. Porque não teria sentido a gente dizer, não, a gente não aplica mais o dízimo hoje, porque não existe templo. E as festividades? Nós estamos fazendo o que aqui hoje? E amanhã, que é a festa das trombetas? E daqui a 10 dias, 11 dias, que é o dia de Anteroa? Nós não poderíamos celebrar esse dia. A gente não poderia criticar o cristianismo e dizer que essas festividades já passou. E se o dízimo passou, ou está estacionado como porque não tem templo, as festividades também. O culto é relacionado com o quê? Não é com o templo? Hoje, todas as sinagogas messiânicas estão fazendo um culto. Um culto que é relacionado justamente ao trabalho do templo. Se não tem templo, nós não temos obrigação nenhuma de fazer culto de nada, porque não temos templo. Então aqui Yeshua justamente diz a mesma coisa, né, dizendo que os insensatos são pessoas que não obedecem os mandamentos. Então, Mateus capítulo 7, para a gente concluir, versículo 26, diz o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras, veja o que aqui Yeshua está dizendo aqui, exatamente no contexto que a gente estava aqui conversando. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E muitas pessoas questionam assim, não é que o tema seja sobre o dízimo. Estou usando um exemplo do dízimo para mostrar que as pessoas têm a Torá, porém na hora de aplicar a Torá, né, da forma em que tem que ser aplicada, dizem que não, arrumam-se desculpa, porque aquilo que... Por isso que Yeshua fala do Deus desse mundo. Tem que haver um julgamento na terra para que o Eterno saiba, não, para que ele para que se manifeste na gente onde está o nosso coração. Se é no eterno ou se é justamente no que se conhece como dinheiro aqui. Por isso que em Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus ele deixou o povo passar fome, passou necessidade, porém depois ele deu maná para saber o que estava no coração do povo. Se o povo ia temer a Deus pelo que ele era, ou se simplesmente ia temer a Deus pelo que ele dava. Então, é por isso que tem que haver um juízo, e se fala muito em uma crise econômica mundial, e eu acredito que isso vai acontecer, já estamos nesse princípio. Por quê? Porque tem que ser jogado esse Deus. Porque se tem uma coisa que afeta assim a fé de uma pessoa, ou deixa a pessoa cambaleando, é quando se toca no bolso da pessoa. Todo mundo está disposto a morrer por Cristo, a morrer pelo Evangelho, a pregar até Jeová, e nós agora somos os que vamos até o fim, mas quando se fala em termos de dinheiro, pronto, aí já a fé já fica meio com a muleta, já não tem assim muita segurança, já começa a arrumar pretextos para dizer que não, assim como o cristianismo faz. Então aqui Yeshua fala que as pessoas que não ouvem as palavras dele, ele vai, e não a cumprindo, ele vai comparar com uma pessoa insensata
que edificou a casa sobre areia. Ou seja, uma casa edificada somente sobre uma areia, sem uma perfuração, uma casa não tem segurança de nada. Sem base nenhuma. Ou seja, é uma casa que vai cair facilmente. E outro termo aqui que essa parábola usa, o que Yeshua usa nessa parábola, é a lâmpada. Já que a gente falou aqui da lâmpada, né? E a lâmpada, segundo Provérbios capítulo 6, a lâmpada é justamente os mandamentos. Ou seja, todo mundo tem a lâmpada, todo mundo tem os mandamentos na mão. Porém, será que essas pessoas que dizem que têm os mandamentos na mão estão cumprindo o que realmente tem que cumprir? Porque o que foi que Yeshua justamente julgou aquele jovem rico? Disse, mestre, eu bato toda a lei. Ok, maravilha, porém te falta uma coisa. Não que a lei exija que uma pessoa tem que dar o dinheiro dela a ninguém. Porém, Yeshua justamente estava julgando o coração, onde o coração daquele jovem estava? No dinheiro. Ok, então dá o que não tem e vendo aos pobres. Agora, obviamente que Yeshua não queria que aquele jovem fizesse isso. Porém, se aquele jovem tivesse a atitude de sim, assim, Senhor, toma. Certamente Yeshua eu receberia. Porém, não era aquele que tivesse que dar de maneira. Aquilo era o Isaac dele, né? Exatamente. Na hora que ele fosse dar, Deus dizendo não precisa. Não precisa, exatamente. Não é que ele queria que desse, queria que o cara tivesse à disposição, sabe que mais, cara? Eu dou. Tá aqui, Senhor. Não precisa dar, não. Já sei que realmente por mim faz qualquer coisa. Mas o que é que Jó diz que a Bíblia é que o jovem se entristeceu, mais uma vez, ou seja, um jovem judeu, imagina um judeu se entristecer com o dinheiro, e nós que não temos perspectiva de nada do mundo judeu, nascemos, ou seja, a gente somos comparados como um cachorro vira-lata, assim, em termos por exemplo, com o meu cachorro, é um cachorro híbrido, meu cachorro é um poodle raciado com vira-lata. A gente somos comparados pela Bíblia como um cachorro mesmo. Como é que Yeshua comparou aquela mulher que veio gritando, o filho de Davi? Não é bom dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Então, um cachorro é um ser que não tem raça, um vira-lata. É um cachorro sem raça. A gente não tem uma raça. Porém, a gente está justamente buscando justamente a atitude daquela mulher de comer das migalhas que caem da mesa do Senhor. Então, em Provérbios capítulo 6, verso 23, disse, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, a luz é justamente a lei de Moisés, luz é a Torá, e no verso aqui diz justamente que a luz, né, ou seja, que a lei é luz e que as repreensões da correção é o caminho da vida. E outro termo que Yeshua usa é justamente o azeite, né, dizendo que é o que produz luz. Né? Ou seja, a luz é a palavra, porém um azeite é que vai produzir em mim o desejo de obedecer justamente os mandamentos. Ou seja, quem que coloca esse desejo em nós? Né? Segundo os profetas, é o Espírito Santo. Ou seja, infelizmente, isso para mim também é outro mau testemunho que talvez todos nós, de um modo geral, esteja dando, com respeito dizendo que nós temos o Espírito Santo, porém nós de praticar os mandamentos da forma que tem que ser, a gente volta atrás. Sempre um pretexto, uma desculpa, é que vivemos numa cultura diferente. Porém, se a gente lê a história do povo de Israel, sempre, onde eles estavam, eles davam um jeito de guardar os mandamentos. Inclusive, eu não sei se você sabe, que essa festividade que se chama a festa eu acho que é a festa de Purim, não de Hanukkah, onde eles jogam um dreidel, são aqueles dados, né, com letras, eles criaram aqueles dadinhos ali para os soldados, né, os soldados persas, não perceberem assim que eles estavam lendo a Bíblia, a Torá. Eles estão apostando. Porém, na verdade, ao jogar os dados, eles formavam palavras e começavam a estudar a Bíblia daquela forma. Era a única maneira que eles tinham, já que eles não tinham a Torá. Veja que inspiração Deus deu a esse povo. Criaram uns pecinhos de madeira e se jogava assim, formava a palavra Torá e ali para o Bereshit e por aí assim. O cara lia a Bíblia tranquilamente, sem provocar nada a ninguém. Assim, os caras nem desconfiavam. Os caras estão apostando. E os caras estavam justamente, os homens, os judeus, lendo a Bíblia. Então não há pretexto para dizer que nós não podemos guardar os mandamentos onde a gente vive. É difícil, mas não é impossível. Impossível para mim, assim, praticamente possível, é quem vive do lado da Síria, aquele lugar ali que você não pode nem falar de nada, mas aqui onde a gente vive, vai tranquilidade, não passa um avião. Gente. Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Né? Exatamente. Então o azeite é o desejo da gente ser obediente, ok?
E antes da gente ler justamente sobre o azeite, a gente tem que lembrar que a lâmpada é os mandamentos, ok? E a luz é a Torá. E em Levítico capítulo 24, Levítico 24, vou achar aqui, sem mouse, não sei mexer em nada. Levítico 24, versículo 2, é onde Deus vai ordenar justamente sobre a luminária que ficaria no tabernáculo. Diz o versículo 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Então, o azeite é feito das azeitonas. A azeitona justamente é uma fruta que, para produzir o que ela tem que produzir, que é o azeite extra virgem, tem que ser machucada, tem que ser triturada, né? Tem que ser justamente moída, né? Tem que ser justamente algo, como se diz, que passa por um processo de trituração, de purificação. E o azeite, ele entra na luz, já está concluindo, e o azeite entra na luz, né, que é o mandamento, ou justamente a luz ou a lei de Deus, né, que vai sair justamente do vaso. Ou seja, a Torá, a luz, ela tem que sair de nós. Por isso que Yeshua fala que nós somos a luz do mundo. Então, se a gente começa a definir como se diz, a fruta, né, que é a azeitona, que é justamente o compreender e querer obedecer os mandamentos, né, e compreender como é que o azeite se transforma em azeite, né, como é que ele é extraído. Então, a azeitona na Bíblia é justamente a compreensão da palavra de Deus. Ou seja, a azeitona é o que vai mostrar justamente o resultado da nossa vida de obediência, ok? Ou seja, a gente vai mostrar justamente como nós obedecemos a Deus, muitas vezes quando a gente passa por um processo de tribulação, por um processo de perseguição. Então, a Bíblia compara o homem, mulher, o ser humano em si, no profeta Isaías, compara o homem como árvore. Inclusive, Yeshua, quando curou um cego, a Bíblia fala que aquele homem ele começou a ver assim um pouco embaçado e disse que ele via homens como árvores. Então, a azeitona sendo justamente o fruto que vai trazer uma qualidade que vai resultar na minha vida, vai trazer um desejo para mim obedecer. Porém, para isso acontecer, eu tenho que passar por um processo, né? Porque é muito difícil a gente obedecer a Deus, realmente assim, quando praticamente tudo está indo bem, né? É um pouco complicado. Porém, quando as coisas assim se apertam um pouco, é onde as pessoas que realmente temem a Deus, elas tendem a procurar obedecer a Deus. Por quê? Porque estão passando por uma dificuldade. Então, se a gente aplica de maneira incondicional a palavra de Deus, ok? Se a gente começa a realmente viver a palavra de Deus como a palavra de Deus tem que ser vivida, o que é que isso vai causar? Pois uma tribulação. Isso em todos os aspectos. Certo? Ter tribulação com amigos, com família, tribulação. O Marcos Sapo também disse que a maior parte de quem trabalha assim por conta própria, a tentação é sempre nesse dia. Isso é uma forma de tribulação, ou seja, por quê? Porque a pessoa tem um desejo de obedecer. Se não tivesse desejo de obedecer, ninguém procuraria ninguém. Parece que é uma coisa, é a mesma coisa que quando a gente, assim, não éramos casados, ficávamos ali naquela solidão, mas quando arrumava um namorado ou uma namorada, pronto, todo mundo queria. Passasse esse tempo. Depois que você ficava solteiro de novo, ninguém olhava para você, era abandonado, era largado. Da mesma forma, é assim. Então, quando a gente aplica de forma incondicional a palavra de Deus, né, isso vai trazer justamente uma tribulação na nossa alma, né? Problemas econômicos, enfim, sociais, emocionais, enfim. Então, por causa desse sofrimento que a gente vai padecer através da obediência pelo reino de Deus, pois a única maneira que a gente pode alcançar é justamente o ser luz, né, para o mundo, pois é através da obediência aos mandamentos, sabendo que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, um estudozinho pequeno, porém relacionado justamente com esses dias das trombetas e chegando agora a Yom Kippur. E Shabbat Shalom a vocês que vão assistir esse vídeo.
Estamos aqui nesse paraíso, É bonito. beleza da natureza. Isso aqui é um vislumbre da criação de Deus. Shalom.